Ok, boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome do CDTFF, gostaríamos desde já agradecer a presença de todos e o interesse neste ciclo de webinars que hoje iniciamos. Importa referir também que o webinar vai ser bilingue, pelo que as línguas de comunicação serão o português e o inglês. Este primeiro webinar irá abordar o conceito STEAM e também as boas práticas em STEAM. Este ciclo de webinars é uma atividade contemplada no projeto SK Beyond, que é um projeto que visa potenciar a comunicação de ciência em educação, bem como promover a sustentabilidade da investigação que é realizada no CIDTF. Na organização deste ciclo de webinars, estou eu e, em boa hora, convidei a minha colega Margarida Marques. Publicamente gostaria de agradecer a colaboração e toda a disponibilidade e os bons momentos que tivemos na organização destes webinars, que, tal como eu, é também investigadora do CIDTF e tem como principais interesses de investigação a educação suportada por tecnologia e a educação STEAM. Antes de avançarmos, algumas regras sobre o funcionamento do webinar. Os microfones dos participantes estão, como já referimos, desligados, exceto nos momentos de discussão. Os pedidos de intervenção podem ser feitos através da ferramenta do Zoom, levantar a mão, raise hand, seguir baixar a mão, o hand, podem encontrar no menu horizontal inferior na parte das reações e reactions. Durante as comunicações, o chat encontra-se aberto e poderão escrever questões durante a comunicação, no sentido de agilizarmos também o período de question and answers que irá suceder a cada comunicação. Como também penso que já terão a par dessa informação, o webinar vai ser gravado e mais tarde será disponibilizado no canal do YouTube do CIDTF. No que diz respeito à estrutura, esta abertura terá sensivelmente 10 minutos para depois darmos a voz aos nossos oradores. O orador 1 terá uma explicação de 15 minutos e será seguido de um momento de discussão de questões e respostas de 15 minutos. Igualmente, o orador 2 terá a mesma organização. Encerraremos o nosso webinar em 5 minutos, para fazermos algumas considerações finais. A seguir, apresentamos as nossas ilustres oradoras. Babette Alina é uma artista e especialista em políticas públicas na Rhode Island School of Design, nos Estados Unidos da América, onde trabalha como diretora executiva de relações governamentais. Trabalhou para fazer avançar a Agenda Nacional de STEAM, acrescentando a arte, a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, na reautorização da lei de ensino básico e secundário. Anteriormente, concentrou-se no desenvolvimento e financiamento de iniciativas de investigação em grande escala das ciências da vida na Universidade de Rhode Island. Na sua obra de arte, a Alina explora frequentemente a interseção de arte com a ciência, com a visualização da eficácia dos inibidores farmacêuticos para travar o crescimento bacteriano. Babette Alina tem uma licenciatura em Política e Cultura pelo Bennington College e um mestrado em Política Americana pela Universidade de Rhode Island. A nossa segunda oradora é a investigadora Patrícia Tiago, que vem em representação da Fundação Oceano Azul Oceanário de Lisboa, é investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É doutorada em Biologia pela Universidade de Lisboa na área da Ciência Cidadã. É membro fundador do projeto Biodiversity for All e da Associação Europeia de Ciência Cidadã. Tem colaborado na área de comunicação de ciência com entidades como o Oceanário de Lisboa, a Fundação Oceano Azul, a Fundação Carlos Gulbenkian ou a Associação Bandeira Azul. A colaboração com o Departamento Educativo do Oceanário de Lisboa começou em 2002, com a realização de atividades de formação para professores, alunos e voluntários do Oceanário. Elaborou conteúdos educativos para o Guia do Oceanário, manuais escolares e materiais de apoio a aulas. Desenvolveu os conteúdos do programa Planeta Oceano e colaborou com o programa piloto da Fundação Oceano Azul Educar para uma Geração Azul, como coautora, revisora do manual, formadora das ações realizadas para professoras e formadora de formadores. E sem mais demora, passamos a palavra às nossas oradoras. And with no further delay, we give the floor to our speakers. Babette, please, the floor is yours. Thank you so much, Susanna and Margarita, for hosting. What a wonderful invitation. Thank you so much. And welcome, everyone. I only speak English, not Portuguese. I apologize. But hopefully there'll be a translation for anyone who isn't fluent, but it appears that many are. So
there's always the option for questions afterwards. So I have been asked to kick this series off with what is STEAM? And that's a great question. And I have so many answers that will not fit in 15 minutes. So rather than do a formal presentation, I thought I'd tell you a story, which hopefully will be very useful to you. So Rhode Island School of Design, I'll give you a little background. It's where I work. They are one of the premier art and design schools in the United States, probably arguably the world. Very competitive admissions. And our students go off to do really unexpected things. I mean, many of them continue in the vein that they studied, like painters continue to be successful painters. But we also have a lot of people that do innovative things that we hope we helped foster while they were students. So one of the examples we use is Airbnb, which I'm sure you're familiar with, was created by two RISD industrial design graduates. Who had probably no entrepreneurial training at RISD at all. And that idea of creative thinking and problem solving was behind RISD's interest in STEAM. And so essentially our students who are very creative come to RISD and go into the world to problem solve. Especially, I'm sure you're experiencing that this generation is much more aware of what's going on in the world around them. We don't have to talk about why and all that stuff, we all know. But they want to know, if I go to college, you know, what am I going to be able to change? What am I going to be able to save? So I'm delighted that I'm paired with an oceanographer. It's one of the big veins that STEAM went into in the US, and I'll talk briefly about that. But essentially, I just wanted to make the point that RISD's interest in this, and what I was tasked with, was the students' desire for their creativity to have value and be recognized in the world. And so all of this was a reflection of that call from students, which is really why it caught on, because it's something that you as educators have really known all along. I mean, the University of Rhode Island, where I got my master's, still has a College of Arts and Sciences. When I met with the head of education at the Association for the Advancement of Science in Washington, she talked about the unnatural bifurcation of the disciplines. Like, when did they come apart? You know, so the question, what is STEAM? Why add the second part of the question, sorry, that I was asked was, why add the A to STEM? So the real answer is, why isn't it there already? So now I'm going to tell you super quick history of STEM and STEAM, and then the practical story, and then any questions after my colleague speaks. So STEAM was essentially a response in the moment of 2008 to a national focus on STEM. And STEM, as you all know as educators, scientists, technologists, mathematicians, and engineers don't always naturally work together either. So it's just an acronym. The acronym was created by an advisory board to the National Science Foundation in the United States. And it was a policy decision in response to the fact that the United States will be dramatically more diverse in 30 years. And if you don't provide good education and provide a pipeline of researchers to continue to innovate and discover new advances for society, you fail as a society. So the National Science Foundation started this whole thing, and it was originally called SMET, Science, Math, Engineering, and Technology. And it sounded so bad that they changed it to STEM. Like, there was actually an outcry that no one wanted to say that acronym. So in any case, this was all in response to, how do you build the future pipeline of researchers in the United States? That's what STEM is. And it continues. And there's been tremendous investment, financial investment by the United States government in STEM education. So at an art and design school with students who are crying out for their creativity to be recognized, we were very fortunate to catch a wave where industry all of a sudden went, okay, so we need STEM. But there were a number of years that had passed where students who were learning rote
meaning teach to the test, learn it so that you can be tested, were failing once they got jobs. Some of them were failing in college because they weren't invested. It wasn't real. It was just something they learned. And so industry actually led the charge in the United States for adding the creativity to STEM. And we worked with people like the National Science Advisory Council, who, believed that science was just not being taught in a creative way. And we were completely on board with that. We befriended and interviewed many people on the STEM side to talk about what was important to them from the arts. So we talk about bipartisan in politics. We really had a STEM following in the United States. And again, this is because teachers teach like this. You are always trying to find ways to engage students and make it real. So this is the story. Okay. Also, we didn't make up the acronym. We borrowed it. It was introduced in 2007, I believe, or 2003 in Florida, the University of Florida, with the same meaning. So creativity, how do you get it into the classroom? I'll give you a whole bunch of examples you can look up, but first I'll tell the story. So this is the story. My kid had a 3D pen that a student of mine from Japan had brought to the States. And really all it is a fancy glue gun. But it prints the same hard plastic when you write with it that a 3D printer does. So it was kind of cute. And he was in school and he was in art class and he was playing around with this thing. And the art teacher, so this was in 6th grade, right, elementary, wanted to know what it was. And he said, oh, my mom does this stuff at RISD. It's STEAM and it's about art and math and I don't know, whatever. And so the teacher got in touch with me and she said, how do we do STEAM? And I said, well, why don't we talk about what you want out of it? Like, what is your interest in this? So an education researcher who is now provost at Cal Arts in California, and I went to visit with the math teacher and the art teacher in the 6th grade at my son's school. And we sat in the little chairs, like the whole thing. I had the 3D pen with me. And she said, we're trying to figure out how to use this STEAM thing to get kids who are failing math more interested in math. Okay. And she talked a lot. And the art teacher, who was clearly a colleague, like they were colluding, said nothing. And we talked about there was a service that they wanted to buy where you could use CAD to 3D print. And I said, this isn't really STEAM, it's just engineering, using a 3D printer. And this is very, very early on. This is like 2009. And so what we said was, do you have to deliver a core curriculum? So I don't know if you're tied to any of this at university, but in the United States, K through 12, like through high school, before post-secondary, most states require the curriculum. So it's prescribed. So you have to meet certain requirements, even as an art teacher, if your state has taken over these requirements, okay? So the math teacher has to deliver something, the art teacher has to deliver something. They're asking me, but only the math teacher is talking, how do they do this STEAM thing and what is the benefit to these students who are not doing well in math? And so we said, okay, what are you doing in the art class? And she said, well, we're doing 3D clay. Okay, great. So how were they designed? Is it free form, whatever? It's like whatever, like, sculpture cat, make a bowl, whatever, 6th grade. And so what we said was, you can deliver your core curriculum. All you need to do is I don't know the translation of this word, collude, collaborate, like agree on how you deliver the curriculum together. So the math teacher did the basic concepts for that year. The art teacher did the basic concepts, introduced them. And the two teachers, with no permission from anyone, figured out a way that the art students would create an object and then learn
how to program in CAD using math, that object, and then 3D print it. Now, I have to tell you that the technology aspect for the students was like watching fire for the first time. And so I don't want to downplay how much the new technology played a part in how excited the kids were, because I am not a curriculum evaluator. I can't tell you this was successful in your world. What I can tell you is I helped them apply for a grant to buy a 3D printer, which they got. They started an after-school math program that any student in the 6th grade could join. The students formed teams and made presentations to the whole school. And they have a STEAM curriculum that now the entire district, so this is now 4 elementary schools, 2 middle schools, and a high school, have adopted a STEAM curriculum. And the current principal of the high school is the STEAM dean. And they don't know I live down the street or that my kid is in that school. So the reason I'm telling you this story is because when teachers, including university, would come to us and say, how do you do this? Why add the A to STEAM? And you'll hear from other people in this series more boots on the ground than me. But I can tell you that from the very beginning, the most success and the biggest spread of this in whole universities and school districts was teachers being given enough time and training to plan the curriculum in a coordinated fashion, period. That's all it was. Now, since then, we have, how many minutes do I have? Susanna, time. 5 minutes, Babette. 5 minutes, okay, thanks. So there's a teacher that I met who was interested in this in Fairfield, Virginia. He did the same thing. He was a math teacher. He had a buddy who was the art teacher. I told them the story that I just told you. They did the same thing. They now have a center for STEAM in Virginia, and 100 schools have the curriculum that they developed, the 2 teachers together. So STEAM was a reflection of what you all do in practice with some encouragement to cross disciplines, because it's normal. It's less productive to have these concepts separated. So there's some great examples I promised in the last few minutes to give you to check out, that were really good examples of how this came to be in the States. And, some of this has progressed significantly. And again, you'll hear from other colleagues about what they've done with this. But if you look at High Tech High, I don't know if anyone's familiar with this place. It's in California. It's public charter school. It's now very heavily funded. And basically, they take all the disciplines and have students work on project-based learning to bring all modes of learning together on all the subjects. So for example, one project was a wheel the students made out of wood in art class. It was beautiful, and it was all burnt imagery. And they had to tell the history. I forget what the time period was, but it was a history lesson included. And then all the aspects of the economy. And then they had to do all the math. Curriculum was based on how to understand the economy in that time period. And I think it was in Mexico. And so there was like the history aspect that was delivered the core curriculum for history. The art was covered, core curriculum for art was covered. Math curriculum was covered. See what I'm saying? We all came together in these projects, and the students did the projects in teams. And this is hugely successful. It's a model now on the West Coast. So High Tech High is one of them to check out. The other thing I would point you to, and I'm sure this is happening in Europe as well, industry, again, that helped start all this in the States, the STEAM movement, they're really interested in the pipeline of workforce that they're going to inherit. The same way as NSF was curious about or worried about the research pipeline, companies are worried about who they're going to get to hire. And that's where the creativity piece came in. But they started investing directly into education in STEAM, understanding that there was a possibility to foster creativity.
in the sciences. So look out for that. The ones I have in the States won't help you, you know, but there's a lot of like, they're big companies now. That Qualcomm, I don't know if it exists in Europe, gave $10 million to a high school in Texas to see what they could do with it. So in any case, and it continues clearly, and I'm delighted to be able to share the story. So thank you so much. I hope that was a good way to answer the very big question of what is STEAM. Thank you so much, Babette. We really appreciate the fact that you accepted our invitation to come here and share your experience and your expertise. This is a story about needs, about creativity, about how people coming together can, with conditions, do a little bit more than the practice that is installed. So I believe that now we are ready to understand a little bit more about this concept that is not as easy to grasp as we might think, just knowing the what each letter of the acronym means. So it was really an inspiration for us. Maybe now we are ready to open the question and answers session. Do we have someone in the audience ready to make a question? You can raise your hands, or let's see. Se quiserem, podem colocar questões em português que nós traduzimos. Sim. Oh, we have someone, Shanna. Shanna? Yes, so thank you very much for this wonderful presentation and for the seminar. I think it will be very enlightening for all of us. I was hearing you and I was thinking about STEAM and project-based learning. Because you were describing STEAM and you were describing in a project-based learning scenario. In my head, those two approaches are also very tied together. But do you feel there are other ways of doing this? Oh yeah. So there were, I think the point I was trying to make was that the STEAM movement gave educators permission to do what they know instinctively engages students. And so that was one example of many ways. I mean, there was an entire movement of environmentalists who were fascinated by the idea of being able to go into the environment with classrooms, and that STEAM somehow gave them permission to do that, you know, or that it gave them a label that they could then apply for funding for a program that they had been running for a number of years even. You know, that's why the oceanography piece is so fascinating to me. So there is no right way to do STEAM. There's no formula. All it suggests is that the arts, and in our case, it was the arts and design, produce students for whom we intentionally foster creativity. And so whether or not you're putting art into math class, which I understand math students hate, you know, I have some really great anecdotes from people about STEM kids who hated having to do anything project-based because they just were perfectly happy just doing calculus, you know. So there's no prescription. I think it's a matter of, you know, is this the most creative way to teach the subject? I mean, that's what I was hearing loud and clear from, you know, science policy folks, that it wasn't, you know, study harder, study longer. It was, you know, why am I doing algebra? You know, we had this great moment in industrial design class once. I was working on an installation with an artist, and she was in the apparel design program, and she didn't remember her math.
And we had to produce something, and we needed to use algebra. And the technician in the ID lab was quite good at math, and he had figured it out. And he said, you know, if I could take my 12-year-old self in math class and smack him in the back of the head and say, pay attention, you're going to need this later, that would have been a huge help. So, you know, not just project-based, but like, you know, why the High Tech High example is like, how does math fit into the economy of the peoples that I'm studying the history? You know, some people like high concept math. I loved it. It's not for everybody, you know. So it was really just like, how do you teach science in a more creative way? It was really all that we were after. You know, how do you embrace creativity in your students? How do you, there was a thing in the United States at the time, we could not get the Obama White House to say STEAM, by the way. Like we got everybody else. We got a caucus in the US Congress with 85 members of Congress. And we opened up $3.4 billion in funding for the arts through this effort over 4 years. I didn't tell you that part because it's not really that interesting for this discussion, but like it was huge. And yet the Obama White House wouldn't acknowledge it, but Michelle Obama acknowledged the education piece, and we had a press conference there. And it was basically about students need to feel responsible for their education. It shouldn't be delivered to them. And I thought that was a really interesting overarching concept. Does that help? Long answer. I believe it helped a lot. Maybe now we can go to the second person here, Lucia. She has a question. Sorry, I was unmuting my computer. Yes, thank you for your presentation. It is a great honor to have you here with us. I'll make a provocative question for you. Is STEM education just a fancy way of saying cross subjects education? So you would think so. But actually the STEM acronym, so you said STEM, right? STEM. Yeah. Okay. The STEM acronym was literally created just to say that those are the disciplines that in the future will be the economy. So what I was saying about the research pipeline, what I mean is students who go on to get their PhDs, right? The future researchers are the ones that are going to be the problem solvers in the future. And so the National Science Foundation came up with that acronym to describe the disciplines that held the most promise for the economy. Do you follow me? And so when you're an artist or a designer, that's not great for you, which is part of where the A came from. You know, you can do all the science, technology, engineering, and math you want, but if you ignore the fact that the scientists, mathematicians, and technologists that figured out how to get to the moon were not creative thinkers, you're kidding yourself. Mm-hmm. Yeah. So, yeah, and engineers also need to learn to draw, because the hand motion is, you learn differently. Mm-hmm. Anyway. Okay. Thank you. Thank you. We have another hand, but we are a little bit late on the time. Maybe at the end. Is it short, Margarida? Excuse me? Is a short question something that is done in a minute? Probably not, but I can try. Okay. Okay then. Maybe. How do you train and educate teachers for STEAM education when knowledge subjects are so compartmentalized in higher education institutions? That's a really good question. Am I unmuted? I've actually lost myself. Okay, there we are. So that's a great question. We struggled with this as well. I can say that makerspaces
have done a lot to cross disciplines, not only in higher ed, but also in K through 12. We have the issue at RISD, for example, where shops are dedicated to disciplines, and at finals, if you're in furniture design, you get first dibs on the furniture shop. You know, if you're in glass, you don't get to go finish your project just because you felt like working in wood. So we created a space that looks a lot like a fab lab, to be honest with you, but it's designed specifically for the disciplines at RISD. Think Bauhaus, with equipment and technology that students from different disciplines can use. That has advanced research groups in a big way. And if you look at the RISD CoWorks, CO-WORKS, you'll see what I'm talking about. They also train students in the various making technologies through graduate students that are paid to do that. And their scheduling system is brilliant. So it's basically a vertical mentoring in making. And that crosses disciplines. What the equivalent would be in the sciences, I'm not really sure, but I can say that when I was visiting in Beijing, most of the STEAM stuff was happening either in agriculture, so environmental issues, or in robotics, where designers and engineers, that was a very natural fit. We actually now have a master's in engineering and industrial design with Brown University. We just started a month ago. So it's a very natural, engineering and design go very naturally together. Okay, so I think we have our next speaker, no, Susanna? And I'm happy to answer later, yeah? Maybe we just let Christina make her question, because I have the information that you can do one last question. This is the last one. Okay. Good afternoon. I'd like to ask you, how do the pupil students react to this kind of way of methodology of teaching and learning? So I have to admit that my knowledge of this is a couple of years old, because I haven't spoken to students directly at other schools about it recently. I mean, recently in the last couple of years. I can tell you anecdotally before then that when the expectation is that this will be happening, it's very well embraced. So the High Tech High example I gave you is students enroll in that school knowing full well that that's the model. You know what I mean? I've heard from my public school district, where there's more rules because it's public education, government funded. Some students love it and some students hate it because they feel like it's being imposed on them. And so what I thought was really brilliant with the math and the art teacher in 6th grade was they didn't make it harder. They just found a different way to teach it. So they didn't change what they were teaching. And I think where it's been rejected is now you have to draw in your math class, or that's a silly example. Now you have to draw in your science class. We're going to make you draw the flowers, okay? And the science students who want to go on to be biologists are like, F you, I'm not doing that. I'm not drawing the flower. I want to know how many sepals and how many petals and how the bees pollinate, right? And so I think if the collaboration is the art teacher is going to take on, you know, that subject matter, and the students in that class are expected to draw, fine. And then it's connected to what they're studying in the science class. That's pretty awesome. And I've seen that really turn students on because they see the connection. Like, oh, that's that flower. Oh, now I see why I care why bees pollinate. Because I see students sometimes are very conservative in what concerns learning, and mine, for example, for them teaching is telling things to the students and helping them to memorize the things. And it's very difficult to make them understand it's not only a question of transmitting knowledge and memorizing it. Okay. It's that old one, do one, teach, you know, the old adage, learn one, do one, teach one.
I think at the moment when the students feel like they can teach it is when the light goes on. Anyway, thanks for the Okay. question. It's an awesome question. I will I thank both Babette for her sharing and everyone who presented questions, but we need to go on. So Patrícia, please, now in Portuguese. Ok. Bem, antes de mais, boa tarde. O meu nome é Patrícia Tiago. Eu vou começar aqui a partilhar, porque eu tenho alguns slides para vos mostrar. Só aqui fazer aqui a minha ligação e pedir para me confirmarem se já estão a ver o meu ecrã. Sim? Sim. Ok. Pronto, então o meu nome é Patrícia Tiago e estou aqui hoje em representação da Fundação Oceano Azul para vos apresentar o programa Educar, que foi criado pela Fundação Educar para uma Geração Azul. Este programa é um programa relativamente recente, mas a história do oceanário do ponto de vista de educação já é bastante longa e eu queria vos mostrar um bocadinho aqui este caminho que tem vindo a ser feito primeiro pelo oceanário e agora mais recentemente pela Fundação. Claro que gostaria de agradecer o convite e gostaria de agradecer muito aqui à Susana e à Margarida por esta recepção e por estarem aqui, e é um prazer enorme estar aqui hoje a conversar convosco sobre este tema e a trocar ideias e falarmos um bocadinho. Estou disponível para depois responder às questões que tenham, que podem ser em português ou em inglês. Os slides estarão em inglês para que a Babette e mais alguém que pretenda perceber mais ou menos aquilo que eu vou estar a falar. Bom, então a verdade é que o primeiro oceanário e agora mais recentemente a Fundação Oceano Azul encara muito a importância de, no fundo, nos dedicarmos à literacia do oceano e conhecermos, sabermos bem a fundo a importância que o oceano tem nas nossas vidas. E começo aqui com uma frase meio inspiradora, não é? Da Sylvia Hull, da oceanógrafa importantíssima da história da oceanografia a nível mundial, que no fundo mostra nesta frase de facto a importância e a nossa dependência do oceano. E é fácil usar esta frase um bocadinho como mote para falar sobre os princípios da literacia do oceano, que acabam por estar subjacentes aos vários programas que a Fundação neste momento tem e está a desenvolver. A verdade é que a Terra tem um enorme oceano, que é muito diverso. Nós ainda na escola continuamos a falar muito no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, mas a verdade é que eles estão todos interligados. Um problema que aconteça no Oceano Atlântico, aqui na nossa costa, acaba por se poder refletir no outro lado do mundo. Portanto, esta noção é muito importante. Também é muito importante perceber que o oceano e a vida marítima têm uma forte ação na dinâmica do planeta, portanto, na dinâmica da nossa Terra, que o oceano exerce uma influência fundamental no clima e que, no fundo, permite que a Terra seja habitável, que possamos viver neste planeta. É também importante e considera-se fundamental saber que a imensa diversidade de espécies, de ecossistemas que ocorrem no nosso planeta existem no oceano e, portanto, é muito importante conhecê-las, que nós, como humanidade, estamos dependentes do oceano e que ainda temos um mundo de coisas para conhecer e que ainda há muito para explorar e descobrir sobre o oceano. E, portanto, no fundo, estes 7 princípios de literacia do oceano acabam por mostrar como é necessário nós mudarmos a nossa relação em nível de sociedade com a natureza e com o mar. Eles são, de facto, princípios muito importantes que é importante passar para os nossos jovens, neste caso, para as pessoas que estão, de alguma forma, relacionadas com os programas educativos que a Fundação e que o Oceanário têm vindo a desenvolver. O programa Educar para uma Geração Azul é um programa recente, como vos disse, mas que surge um bocadinho alicerçado numa experiência que o Oceanário já tem de mais de 20 anos de departamento educativo e que, apesar desta experiência, os alunos vão ao Oceanário com os seus professores fazer uma atividade, que é uma atividade pontual, foi-se ganhando um clima de confiança, quer na qualidade, mas também na diversidade de programas
que são apresentados no oceanário. Portanto, há tipologias muito diferentes, há temáticas abordadas que são muito diferentes e que podem abordar, por exemplo, a matemática nos oceanos, podem abordar questões, por exemplo, obras literárias que tenham a ver com o oceano, questões da própria história, da nossa história de Portugal ligados ao oceano. Portanto, na verdade, há uma grande diversidade de temáticas que são abordadas neste programa educativo e que está também muito direcionado para idades diferentes. Portanto, tem especificidades diferentes para cada idade e cada ciclo que está a ir ao oceanário. E também, em muitos casos, é específico do público que vem. Há programas direcionados para universidades sénior, portanto, há programas muito diversos. E estas características foram fazendo, apesar de serem, no fundo, programas pontuais, foram fazendo que as escolas regressassem, não é? Ano após ano, as escolas voltavam ao oceanário para fazer ou um determinado programa que tinham gostado e que achavam que fazia sentido voltar a repetir com outros alunos no ano seguinte, ou porque gostavam de experimentar um programa novo que tivesse sido lançado naquele ano. Portanto, no fundo, havia alguma continuidade e alguma ligação com as escolas. Apesar disso, era um programa pontual, portanto, era no fundo um programa em que os professores iam ao oceanário e depois iam fazer as suas, no fundo, iam refletir ou não na sua formação e naquilo que passavam aos seus alunos, aquilo que tinham aprendido ou que tinham ouvido no oceanário. O programa Educar para uma Geração Azul, como vos estava a dizer, é um programa diferente, é um programa que tenta, que parte de uma série de pressupostos que acabam por ser bastante interessantes, mas que é um bocadinho diferente dos outros programas do oceanário. Por um lado, porque é um programa que procura trabalhar num contínuo, ou seja, é um programa em que os professores se veem envolvidos desde a sua elaboração até, de facto, aos resultados que vão sair do programa e que vão ser trabalhados depois com os professores, com os seus alunos. Parte então de uma série de pressupostos, como eu estava a dizer, diferentes. Um deles é, como já vimos nos princípios da literacia, é que o oceano é essencial à vida no nosso planeta e também que é muito importante que as novas gerações, de uma forma geral todos, mas muito em especial as novas gerações, conheçam e estejam sensibilizadas sobre este tema, não é? Portanto, no fundo, aquilo que é muito assumido é que nós, quanto mais nos desenvolvermos e quanto melhor conhecermos uma determinada causa, mais, no fundo, podemos ajudar, podemos contribuir para que, de facto, ela passe a ser um bocadinho uma causa também nossa. E, portanto, no fundo, há uma tentativa de que estes temas sejam incorporados para estas novas gerações de uma forma muito ativa, ou seja, não sejam apenas receptores, mas tenham uma voz ativa, no fundo, na transmissão destes temas. Outra coisa importante também é que o oceano é, de facto, um elemento transversal e que pode ser trabalhado a um nível de muitas áreas diferentes no currículo do primeiro ciclo. Portanto, estamos a falar de um programa que foi preparado especificamente para alunos do primeiro ciclo, portanto, no fundo, para ser trabalhado com os professores que iriam transmitir aos alunos, iriam ser, no fundo, os motores da mudança, iriam ser os transmissores depois desta informação aos alunos de primeiro ciclo, mas nas mais diversas disciplinas. Portanto, eles seriam convidados a trabalhar as questões ligadas ao oceano, no português, na matemática, no estudo do meio, nas expressões artísticas, nas expressões físico-motoras e noutros domínios, por exemplo, no domínio do desenvolvimento sustentável, na educação ambiental. Portanto, no fundo, é de facto um programa transversal que trabalha, de facto, com professores em que isto é mais fácil, não é? Estamos a falar do professor do primeiro ciclo que acaba por ser responsável por passar todas estas matérias aos seus alunos e, portanto, estamos a falar apenas de um professor que terá esta possibilidade de transmissão do conhecimento e, no fundo, de incorporar o oceano nas várias matérias que vai dando. Outra coisa também que achou-se importante que este programa tivesse é que ele estivesse adequado com uma série de questões e de novos programas que estão a surgir. Que ele estivesse adequado, por exemplo, ao programa de autonomia e flexibilidade curricular,
que ele estivesse adequado com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que estivesse adequado com as aprendizagens essenciais para o perfil do aluno, não é, à saída da escolaridade obrigatória, que estivesse alinhado também com objetivos mais internacionais, como, por exemplo, com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, portanto, a verdade é que houve na criação deste programa todas estas preocupações. Como eu vos estava a dizer, este programa é um programa que procura capacitar os professores de primeiro ciclo a serem eles depois os transmissores do conhecimento aos seus alunos. Portanto, no fundo, são os professores que são os grandes motores de mudança, não é? No fundo, com vista à tal sociedade que tem em conta cidadãos que são mais informados, mais responsáveis, mais participativos, e, portanto, que o papel do professor seja de facto muito valorizado. É o professor que vai fazer, que ao trabalhar no fundo este programa, vai o transmitir aos seus alunos. Outra coisa também que foi considerado muito importante é que houvesse um envolvimento de diferentes stakeholders logo numa fase muito inicial do próprio programa. Ou seja, houve um envolvimento da Direção-Geral de Educação, houve envolvimento de municípios, que no fundo se tornaram depois os municípios piloto, onde o programa tem sido testado, houve envolvimentos de agrupamentos de escolas, nomeadamente com os seus professores, envolvimento inclusivamente de alunos e de cientistas que colaboraram para que este projeto, no fundo, tivesse uma estrutura um bocadinho diferente de outros projetos que o próprio Oceanário já desenvolvia. Tem muitos objetivos, como vos disse, por exemplo, tem este objetivo grande de contribuir para a literacia do oceano, direcionado para as crianças entre os 6 e os 10 anos, portanto, direcionado para alunos do primeiro ciclo, e tem um objetivo que está muito por dentro, no fundo, de todos estes, que é um objetivo final de tentar fazer um caminho, trilhar um caminho para que o próprio oceano seja incluído nos currículos escolares. É uma tendência a nível internacional, portanto não é uma tendência apenas de Portugal, mas no fundo, Portugal tem neste momento e pode-se apresentar como um caso de estudo de boas práticas que poderia ser utilizado como exemplo para outros países. Portanto, de facto, é muito importante que se tente, de facto, incorporar o oceano nos currículos escolares. Relativamente ao próprio programa, como é que ele foi estruturado e como é que ele foi definido? O programa foi desenvolvido, como eu vos tinha dito, de uma forma colaborativa e muitas vezes procurava dar resposta a questões dos próprios alunos. Foi perguntado aos alunos o que é que eles gostavam de ver respondido. Façam uma pergunta que vocês gostavam de ver respondida sobre os oceanos. E surgiram imensas perguntas. Perguntas desde porquê é que o oceano é azul, quantos peixes existem no mar, portanto, perguntas muito a nível de primeiro ciclo, portanto, perguntas muito diferentes. Essas perguntas foram utilizadas como base para a criação do próprio programa, mas não foram as únicas, porque, na verdade, se pretendia também ir buscar outros temas que, se calhar, não eram tão diretamente, no fundo, questões dos próprios alunos. E eu vou-vos mostrar aqui. O programa está dividido em 8 grandes temas, que acabam por ser muito interdisciplinares, como podem ver. Portanto, começam por uma pergunta de como é o oceano, portanto, uma questão que tenta abordar questões da física, da química, da dinâmica, a questões da biodiversidade, perceber que espécies existem, que ecossistemas nós podemos encontrar no oceano. Portanto, é uma pergunta muito direcionada para as ciências, mais da vida, não é? Mas depois tem um segundo capítulo que a pergunta base é porquê é importante o oceano? E é um capítulo que trabalha muito os serviços dos ecossistemas. Portanto, perceber porquê é que o oceano é importante para nós, o que é que o oceano nos dá, o oxigênio, o alimento, as questões mais do ponto de vista cultural, a nossa possibilidade de termos uma vida mais calma ao irmos descansar à vista e descansar ao pé do mar. Portanto, na verdade, é um capítulo que aborda muito os serviços dos ecossistemas. Portanto, no fundo, o que é que o oceano nos dá e dá ao homem. O terceiro capítulo é um capítulo muito
que têm a ver mais com dinheiro e com economia e como é que nós podemos valorizar o oceano, qual é que são os elementos importantes, o quanto vale afinal o oceano, que é um capítulo que, claro, se calhar não é uma pergunta óbvia que os alunos do primeiro ciclo fazem, não é? Mas é uma pergunta interessante para explorar também com eles. O quarto capítulo tem a ver com a história e acaba por perguntar um bocadinho como é que nós temos vindo a ser influenciados pelo oceano, como é que a história do planeta Terra, a história da humanidade, se tem vindo a influenciar pela ligação mais ou menos direta com o oceano. O quinto capítulo pergunta quem é o dono do oceano, e é uma perspectiva de lei, é uma perspectiva do direito do mar, portanto, no fundo, vai também fazendo uma análise histórica, desde o tempo dos romanos, como é que a posse do oceano se tem vindo a mudar e o que é que acontece hoje em dia, os tratados das Nações Unidas para o direito do mar, portanto, vai abordando uma questão mais de direito. O sexto capítulo fala diretamente em Portugal, não é? E vai falando em vários temas, a questão da arte, artistas que se influenciaram pelo oceano, as questões históricas também e culturais de ligação de Portugal ao mar. Depois, os dois últimos capítulos, o sétimo capítulo é um capítulo que fala e que eles têm mais facilidade de trabalhar, é um capítulo que fala muito sobre as ameaças e que nós costumamos ouvir mais falar, o que é que ameaça o oceano, quais são as maiores ameaças e o que é que nós podemos fazer para ajudar a proteger o oceano. E o último capítulo é o futuro, o que é que ainda há por fazer, no fundo, que profissões é que teremos no futuro ligadas ao oceano. Portanto, são estas as 8 temáticas que o programa procura abordar na sua estrutura. Depois temos aqui os materiais, ou seja, o programa é composto por uma formação que começou por ser presencial e agora está a ser adaptada para ser uma formação online dos professores de primeiro ciclo, e a acompanhar essa formação há o manual que vocês estão aqui a ver, há uma matriz que tem todas as atividades que estão, no fundo, definidas no manual, nos vários capítulos, e estão, no fundo, dão uma ajuda aos professores para que ano é que elas estão mais adequadas, nos 4 anos de primeiro ciclo, e também em que disciplinas é que está mais pensada. Por exemplo, esta atividade está mais pensada para ser usada no português, ou na matemática, ou para fazer um cruzamento entre o português e as artes. Portanto, no fundo, nesta matriz, é uma matriz que ajuda os professores a organizar as suas atividades. E a última imagem que tem aqui a ver que é uma caixa com cartas, que tem lá dentro também a possibilidade de fazerem imensas atividades recorrendo a este recurso. Estes materiais são dados aos professores que fazem a formação. Aqui há algumas imagens da formação, portanto, temos aqui a ver, por exemplo, imagens de uma das atividades, de umas das cartas que estão na tal caixa que vos estava a falar, e que tem a ver com um abecedário, que eles podem trabalhar logo no primeiro ciclo, que é um abecedário do mar, ou seja, é um abecedário com animais, e não só, seres marinhos, ligados às várias letras do abecedário. Serve para eles aprenderem as letras, claro, mas também terem esta ligação à grande diversidade de seres vivos que existe no nosso planeta, e neste caso no oceano. Esta atividade que estão aqui a ver foi uma atividade feita, por exemplo, está a ser feita, dinamizada na formação, e é uma atividade que tem a ver com a história e com os monstros marinhos e, no fundo, com a parte cultural, que eles estavam associados a diferentes culturas espalhadas pelo nosso planeta. Esta é também uma atividade que junta a matemática com a história, neste caso, portanto os professores e depois os alunos serão convidados a calcular e a ver qual é que seria exatamente a dimensão das viagens com vários pontos de localização no período dos descobrimentos, portanto, quanto seria uma viagem de Lisboa ou de Sagres até, ou, por exemplo, até ao Cabo Jador, ou até ao Cabo da Boa Esperança. Portanto, no fundo, eles são convidados a calcular, usando escalas, e aprendendo a utilizar diferentes, neste caso, a matemática, mas também o cálculo, e, no fundo, baseada em coisas que eles já têm que fazer nas suas matérias. Portanto, no fundo, eles já trabalham a questão da escala, portanto, é, no fundo, uma aplicação destas matérias a problemáticas que têm a ver com o oceano. E aqui
Estas fotografias mostram já a outra parte, ou seja, mostram já os professores a dinamizarem as atividades com os seus alunos. Portanto, aquilo que o programa EGA faz é, no fundo, a formação dos professores para que depois, de facto, sejam eles que o fazem com os seus alunos. Em termos do projeto e do programa piloto, ele foi feito e foi dinamizado em 6 municípios e 4 ilhas dos Açores, e ele começou em setembro de 2018. E até ao momento já foram treinados, já foram formados mais de 900 professores e, portanto, já se terá chegado a cerca de 17 mil alunos e a 178 escolas de primeiro ciclo. Portanto, já, apesar de ser ainda só um projeto e um programa piloto, já tem uma certa relevância que se espera que possa vir a ter muito mais no futuro. Em relação aos 6 municípios no Portugal continental que foram abrangidos por este programa, Cascais já tem 35% dos seus professores de primeiro ciclo abrangidos por esta formação, Mafra 80%, Moura 73%, Peniche 59%, Nazaré 84% e Silves 65%. E como vêem, este programa piloto procurou, de facto, municípios com características bastante diferentes, quer a nível de dimensão, a nível da sua localização, serem interior ou litoral, a nível da população e inclusivamente a nível das experiências que já tinham com iniciativas ligadas ao oceano. Portanto, houve também essa preocupação. Estes foram, de facto, os 6 municípios que se abrangeu nesta primeira fase. Em relação à avaliação, que foi outra grande preocupação que este programa teve desde o início, é que houvesse mecanismos para que depois pudesse ser avaliado. E os resultados estão a ser bastante interessantes, ou seja, os professores parece que estão bastante satisfeitos e bastante agradados com o programa e com a forma como ele está a ser desenvolvida. Reconhece que já desenvolveu atividades com os seus alunos baseada naquilo que, no fundo, aprendeu na formação. Sente-se mais capacitada a falar destes temas e a falar da literacia do oceano com os seus alunos. E também, no fundo, já conseguem criar mais atividades baseadas naquelas sugestões que lhes foram dadas, mas outras vezes criando eles próprios também atividades diferentes que possam ser transversais e explorando o tema do oceano. A verdade é que a maior parte dos professores, apesar de achar que o programa está bem estruturado, sugere algumas melhorias e algumas pequenas alterações que se espera virem a ser consideradas no futuro do programa. Portanto, é importante, de facto, fazer esta avaliação para perceber o que é que os professores acham e a forma como eles estão, no fundo, a incorporar o próprio programa, nas suas aulas e nas suas atividades. Só dizer-vos mais uma coisa, é que apesar disto tudo e apesar desta transversalidade do programa e de se pretender que ele aborde áreas muito diferentes, a verdade é que os professores continuam a abordar especialmente esta temática no contexto da componente curricular de ciências, portanto, neste caso, no primeiro ciclo, está mais na área do estudo do meio. Portanto, eles conseguem trabalhar isto noutros domínios, mas acabam ainda por dá-lo muito na área das ciências e no caso do primeiro ciclo de estudo do meio. Para dizer-vos aqui um bocadinho o caminho futuro, o que é que se pretenderia fazer no futuro com o programa. A verdade é que se pretendia, por um lado, melhorá-lo, claro, com esta avaliação e com aquilo que os professores consideraram como relevante. Outra, claro, alargar a abrangência do programa. Portanto, neste momento ele ainda está apenas nos municípios piloto, mas se pretende é que no futuro ele chegue a muito mais municípios e que também se crie uma série de ferramentas e de recursos educativos para os alunos. Ou seja, neste momento os recursos que existem são recursos para os professores ou para serem trabalhados em sala de aula, mas seria interessante utilizar também recursos para os alunos. Paralelamente com isto, a verdade é que os professores podem recorrer e recorrem depois ao oceanário e ao programa do oceanário como complemento daquilo que está a ser
trabalhada, ou seja, neste momento há muitas ações, inclusivamente neste momento online, não é? Que são sugeridas para que as pessoas possam continuar o seu trabalho e, neste caso, possam ir ao local, também fazer depois, quando for possível, as observações das espécies, mesmo dentro do oceanário e não apenas só com os materiais. Para fechar, estou mesmo a fechar, Margarida, é só este último slide que é só para vos dizer que a verdade é que a Fundação procura chegar a outras pessoas e, por exemplo, no Dia da Terra teve esta grande campanha que era o Oceano é a Nossa Terra, e nesta grande campanha procurou envolver muitas pessoas, organizar mais de 85 organizações e 110 atividades diferentes tiveram envolvidas num programa que chegou a mais de 8.000 alunos de vários ciclos, através deste mote que era celebrar o Dia da Terra. E pronto, era isto que vos queria transmitir e estou disponível para qualquer pergunta que me queiram fazer. Muito obrigada, Patrícia, pela excelente apresentação. Realmente é um projeto, é um programa impressionante, estruturado de uma forma tão, pensando em tantas vertentes diferentes, né, como chegar aos professores, os professores depois chegam aos alunos e tentando pegar num tema que é de extrema relevância, né, a literacia do oceano, e como é que o vamos trabalhar e terem feito terem tido essa preocupação de alinhar ou trabalhar esta temática do oceano de forma integrada ou considerando o currículo em diferentes vertentes, realmente foi uma ideia que realmente contribuiu para a relevância deste projeto para os professores, porque de outra forma não teriam esta adesão, penso eu. Mas então iremos abrir a sessão de questões e de comentários, não é? E de respostas. Será que temos participantes com perguntas? Eu aqui no chat, não sei se houve alguém que tenha registrado alguma pergunta. Não, estão a receber, estão a deixar mensagens de parabéns às nossas oradoras, mas perguntas até ao momento ainda não temos. Ainda não? Não. Então, se calhar, começava eu. Eu realmente, Patrícia, houve um detalhe, porque é realmente impressionante, né? Foram buscar também economia, uma série de áreas que eu não estava à espera de ver ligadas à literacia do oceano. Portanto, não só num aspecto de ligar as diferentes áreas da ciência, mas também áreas fora da ciência, como é neste caso da economia, da gestão. Como é que é feita essa interligação? Como é que, aliás, e como é que os professores a receberam, né? Porque se calhar os professores poderão ter comentado, imagino eu não tenho formação para tantas áreas diferentes, como é que eu depois atuo em sala de aula? Sim, não é fácil, ou seja, há aqui algumas temáticas que aquilo que nós sentimos é que os professores acharam extremamente interessantes de ficarem com estas ferramentas e de poderem utilizar, mas de facto são temáticas mais complicadas para depois explorarem com os alunos. As atividades que são sugeridas são extremamente dinâmicas e passam, por exemplo, por coisas de eles fazerem um leilão para se tentar perceber de facto o que é que eles dão mais valor, se é, no fundo, há diversidade de espécies, se é o oxigênio, portanto, no fundo, foi sempre tentando agarrar em exemplos e em atividades muito lúdicas também para chegar a estas temáticas que são, já por si, tão complexas. Claro que, eu acho que a Margarida tem toda a razão, eu acho que são temáticas que se calhar depois os professores podem ter mais dificuldade em explorar com os seus alunos. Mesmo assim, para já, em termos da formação, funcionaram lindamente, ou seja, os professores tiveram muito interesse nestes temas que seriam um bocadinho mais fora daquilo que eles estão habituados e, inclusivamente, muitos deles já fizeram um esforço para incorporar esses temas também nas suas aulas. Claro que, como dizem muito bem, se calhar demora mais tempo, ou seja, é mais fácil e encaixa muito melhor falar nas questões ligadas às ameaças, nas questões ligadas à biodiversidade, que está muito mais direto do que abordar estas questões, mas eu acho que é um bocadinho com o tempo, ou seja, as pessoas vão um bocadinho cimentando estes conhecimentos
e provavelmente, se calhar, no próximo ano já estarão muito mais à vontade para os trabalhar, se calhar numa fonte, claro, nunca numa forma exaustiva, mas em alguns pequenos pontos que podem, no fundo, utilizar para chamar a atenção também destas áreas. Portanto, acho que é um caminho que se vai construindo, mas acho que tem muito potencial. Certo. Muito obrigada. Temos também aqui uma questão da nossa ilustre coordenadora. Por favor. Credo, que horror. Não tem nada, que horror mesmo. Não, a questão vem do meu lugar de didática das línguas, porque fiquei interpelada com algo que a Patrícia disse e que normalmente ouvimos sempre que se discutem estas questões, não é? Ligadas a abordagens mais cruzadas, mais complexas, mais interdisciplinares dos problemas e das questões, que é, apesar de dizermos isso, a nossa entrada vai sempre pelas ciências, pelo ambiente, não é? A própria Patrícia disse, os professores, é um estudo meio, onde eles veem, eu e outros colegas que aqui estão comigo da nossa área, da área das línguas, somos muito menos, Ana Sofia, olá, Ana Sofia, bem-vinda também da nossa área, mas somos muito menos, por exemplo, seria interessante logo analisar a plateia que aqui está, atenção, nas ciências, depois estou eu, está a Ana Sofia, está a Sara, compreende-se porquê, mas a maior parte das ciências parece haver maior dificuldade em compreender como é que no lugar das línguas e das culturas, entendendo as línguas e as culturas como os lugares primeiros de constituição das coisas, dos objetos, do mundo, das relações, do espaço, do tempo, fico sempre muito interpelada porque as entradas pelas ciências parecem mais óbvias e mais imediatas. E deixo aqui um repto a toda a equipa do centro que está a pensar isto, como poderá ser interessante também nós. Não sei, como é que a Patrícia vê isso? Porquê isso? Eu também não sei, porque Nomeadamente os professores do primeiro ciclo, que constroem essa interdisciplinaridade e que vão ao estudo meio. Claro. Não, eles continuam a falar nisso. Eu não sei se será bem assim. Por exemplo, aquelas cartas com o abecedário do oceano são muito fáceis de usar para o português, não é? Portanto, claro que depois há algumas letras que se calhar o ser que lá está não é muito fácil e não é fácil para ser dito, não é? Para eles aprenderem a escrever, pode haver algumas questões desse tipo, mas na verdade o português, como dizia muito bem, seria de facto uma forma fácil de entrar. Eu dou também o exemplo, por exemplo, no Oceanário, isto não a nível do programa do Educar para uma Geração Azul, mas a nível do programa educativo do Oceanário, trabalha-se, por exemplo, obras literárias que têm a ver com o oceano, como A Menina do Mar, no caso de alunos mais novos, as obras de Padre António Vieira, portanto, no fundo, acaba por se chegar por obras, não é? Portanto, através de obras, ao português a nível de vários ciclos diferentes. Mas a verdade é que depois os professores de primeiro ciclo, quando nos respondem, continuam a dizer que usam principalmente em estudo do meio. Portanto, eu acho que de facto é uma coisa extremamente interessante de trabalhar. Eu acho que está, ou seja, tal como o programa está criado e as ferramentas que lhes são dadas aos professores permitem uma utilização muito forte que eu espero que, tal como eu ainda há bocado estava a responder à Margarida, eu espero que vai entrando no fundo na vida e no dia-a-dia dos professores também nas outras disciplinas, porque tal como é no português, também é na matemática. Eles criam imensos exemplos e têm que criar problemas que os alunos têm que responder, sei lá, de quanto é que fazem muitas vezes comparações que têm a ver com o dia-a-dia de uma compra no supermercado e com coisas muito simples que podem perfeitamente usar a temática do oceano e que também não é fácil lá chegar, porque às vezes as pessoas acabam por estar muito agarradas àquilo que também já existe, não é? Portanto, no fundo, já têm uma série de ferramentas há muitos anos para usar. Mas, na verdade, eu acho que também se cria, e esta ligação ao português, eu também me parece que é fundamental, porque, e é muito interessante,
facto é algo transversal e que é importante nas ciências para depois, para qualquer coisa que eles depois queiram fazer, mesmo que não queiram continuar na área das letras. Portanto, é fundamental haver esta ligação. Obrigada. Obrigada. Apenas um comentário. Também temos aqui uma questão da Ana Sofia Pinho. Olá, boa tarde. Eu começo por agradecer e felicitar a Patrícia pela apresentação que nos felicitar, a Fundação e a Patrícia pela iniciativa e pela apresentação que aqui foi feita. E eu fiquei curiosa, naturalmente, que as escolas que estão envolvidas neste projeto, sendo primariamente do primeiro ciclo, não sei exatamente quais as características até mesmo dos agrupamentos em que elas estão integradas, mas eu perguntava se têm conhecimento, é uma curiosidade, se têm conhecimento de a participação nesta formação e precisamente depois o transpor para a sua prática e ajustar à sua prática, se tem motivado nos contextos de trabalho desses professores articulação ou colaboração com colegas de outros ciclos de ensino, eventualmente até mesmo para colmatar algumas das dificuldades que estes professores têm manifestado em determinadas áreas. Uhum. É uma pergunta muito interessante, porque eu acho que faria todo o sentido. Não nos tem chegado, e julgo que posso, eu não, pronto, como perceberam, portanto, eu não sou propriamente, eu não sou da Fundação, estou aqui em representação da Fundação, e porque tive também a trabalhar neste projeto muito diretamente durante alguns anos, eu não tenho a certeza se de facto há alguma menção a esse nível. Eu julgo que não, porque na verdade aquilo que chegava muitas vezes era questões feitas diretamente ao oceanário, diretamente à Fundação. Ou seja, nós queremos explorar este tema, vocês dão-nos ajuda, penso eu, mais do que de facto uma ligação com professores de outros ciclos que pudessem dar este apoio. Mas eu acho que de facto isso fazia todo o sentido, porque muitas vezes estes agrupamentos são grandes agrupamentos, neste caso estamos a falar de alguns municípios de facto com características muito diferentes uns dos outros, mas eu penso que não houve muito ainda essa interligação que poderia e poderá vir a haver mais no futuro entre professores de ciclos diferentes e, portanto, claro, de áreas diferentes. Tal como acho que o programa pode muito bem, depois, no futuro, avançar para outros níveis de escolaridade também. E aí, então, proporcionando esta interligação entre professores diferentes também. Muito obrigada. Até há pouco tínhamos um pedido da Ana Paula Lima para fazer uma questão, não sei se entretanto considerou respondida. Antes estava a professora Lucília Santos, Desculpa, então eu já lhe dei a palavra. Ok, obrigada. Ok, boa tarde, obrigada e parabéns pela atividade, pela iniciativa e pelo desenvolvimento. Eu sou de Ciências, sou de Física, tenho lecionado nos futuros professores do primeiro ciclo do ensino básico e abordo o mar, obviamente, mas estava à espera que as reações dos professores viessem mais no sentido da arte ligada ao mar, da cor, da forma, das marés, do molhar a areia, alguma coisa ligada. A minha neta mais velha tem 2 anos, como prenda foi visitar o oceanário e quando chegou a casa queria fazer o desenho de um peixe. Ela automaticamente, portanto, faixas etárias mais baixas, se calhar ligam mais facilmente à parte da arte, à parte da cor, à parte da temperatura, e não vi que houvesse da parte dos professores que fizeram formação alguma coisa relacionada com esses temas, com essas áreas. Sim. Eu
e isto agora é meramente especulativo, pode não acontecer, não é? Mas eu acho que quando as pessoas depois estão a responder num questionário de avaliação ou o que seja, não é? Há coisas que eles já fazem muito intrinsecamente, ou seja, um bocadinho como diz, não é? A questão de abordar a cor, de utilizar esses, se calhar já são coisas que eles próprios já o fariam, não é? Nas suas atividades. E, portanto, pode não ser aquilo que sai. Eu tenho noção que os professores acabam por achar muito interessante a questão das ameaças, de trabalhar a questão de pôr os miúdos a responder o que é que podem fazer para mudar os seus comportamentos, fazer, por exemplo, os cartazes. E, no fundo, as artes estão nestes trabalhos todos, não é? Quando eles põem os miúdos a desenvolver um cartaz sobre o que fazer para preservar o oceano, estão lá todas, não é? As ferramentas também artísticas. Mas se calhar quando respondem depois lembram-se mais da questão da própria mensagem que se pretendia transmitir. Também a questão do português, não é? Também estaria lá colocado, não é? A questão do português, das artes, mas depois, se calhar, na resposta ao questionário, o que sai é que utilizaram quando estavam a fazer uma atividade de estudo do meio. Mas eu acho que, de facto, neste tipo de projetos, a interligação de disciplinas é tão forte que se calhar a resposta ao questionário nem corresponde exatamente no fundo, àquilo que foi feito no final, não é? Portanto, no fundo, houve um cruzamento muito maior, porque eu concordo também, e mesmo muito, e as próprias atividades que foram desenvolvidas foram muito nesse sentido também, de que houvessem atividades plásticas, de que eles pudessem fazer desenhos e explorarem aquela temática toda, também de um ponto de vista artístico, não é? E gráfico. Portanto, eu também acho que sim, pode ser uma questão da resposta que dão depois ao próprio questionário. Obrigada. Muito obrigada. Então, agora sim, penso que já podemos passar para a questão da Ana Paula. Ok, boa tarde. Bom, eu falo de muito longe, eu falo da terceira, da Ilha Terceira. Não sou professora do primeiro ciclo, estou a dar aulas ao segundo ciclo, sou de informática e trabalho com miúdos do primeiro ciclo a nível de informática. E estava a dizer isso porque disseram aí que dependente também dos outros ciclos. E é engraçado, porque os miúdos do primeiro ciclo são os primeiros miúdos a serem o transmissor das ideias, captam mais facilmente. Têm uma criatividade extraordinária, não lhe passa nada, chateiam os pais, que é uma coisa por demais. Na primeira sessão que tivemos a ouvir, falaram aí... não foi na primeira, peço desculpa. Foi a Patrícia que disse dos 17 objetivos, das ODS. Sim. Certo? Ok. Estou a trabalhar com eles, a construir um robô reciclado que vai de encontro aos 17 objetivos. E é engraçado porque alguns temas têm a ver com a limpeza dos oceanos e por aí fora. E eles estão a trabalhar nisso. E a nível de criatividade, o primeiro ciclo dá umas calcinhas ao segundo ciclo. É incrível o que eles conseguem fazer. E gosto, e acho que são temáticas, e acho que se calhar se estendessem a outros ciclos, provavelmente teriam outra abrangência diferente do que não só ao primeiro ciclo. Sim. Eu acho que sim, eu acho que começar pelo primeiro ciclo é essencial, porque de facto tem grandes vantagens, a questão da professora, de haver uma pessoa que possa, no fundo, aglutinar toda esta informação, mas a verdade é que, pronto, e de facto, tal como diz a Ana Paula, tem toda a razão, eles estão muito sedentos de aprender, estão muito, não têm ainda muito problema em exteriorizar, mesmo que esteja errado, portanto, depois vão começando a ganhar uma série de preocupações com o próprio crescimento, que acaba por ser às vezes mais difícil. Não quer dizer que eles não apreendam, mas acaba por ser mais difícil às vezes o exteriorizar, os partilhar com os colegas, e portanto eu acho que o primeiro ciclo é de facto um grupo extremamente importante de trabalhar, e quando se quer uma mudança real para o futuro, eu acho que de facto é um grupo fundamental. Ok. Muito obrigada. Temos também aqui o Ricardo Torres, deixou umas questões no chat, eu ia-se convidar para apresentá-las oralmente. Ricardo? Olá, boa tarde. Antes de mais, queria parabenizar pela apresentação. Eu fiquei fascinado com a formação. Achei os temas muito interessantes e gostei mesmo muito. E queria que são duas questões assim muito simples.
Quanto tempo é que demorou a criar uma formação desta tipologia, com a abrangência de temáticas que aborda? E, por outro lado, quando é que ela pode chegar aqui à nossa cidade de Aveiro? Obrigado. Muito bem. Há coisas que eu não consigo responder porque são acima de mim. De qualquer maneira, sei bem o tempo no fundo, de criação. A atividade começou a ser pensada no final de 2017, mas ainda de uma forma muito incipiente e, portanto, a criação com um grupo de trabalho que era relativamente grande para a formação, portanto, criar os materiais, criar o manual, criar as atividades para depois criar a própria formação, foi uma coisa que decorreu em aproximadamente, posso dizer, 6 meses, talvez. Claro que 4 deles mais intensos, 3, 4 meses mais intensamente, mas portanto não foi uma coisa que decorreu no início de 2018 e começou a ser definida e finalizada nos meses vamos a falar de junho a setembro de 2018. Depois, em 2018, foi dada a primeira formação, que foi uma formação piloto, de facto, a professores de Mafra, para testar, no fundo, foi testado todos os materiais. E depois desta formação ainda foi preciso afinar algumas questões no próprio manual, nas atividades que estavam estruturadas. Portanto, no fundo, estamos a falar, se calhar, do ano de 2018, mas a criar mesmo a atividade, estamos a falar, a formação, estamos a falar à volta de 4, 5 meses. Ok. Eu agradeço a todos a participação, já estamos assim a passar do tempo bastante. Só queria fazer uma breve síntese. Nós tivemos aqui a oportunidade hoje para assistir a 2 apresentações incríveis. Realmente apresentaram-nos, em primeiro lugar, este conceito de STEM, que integra não só as ditas ciências duras, né, mas também as artes e como pode começar numa iniciativa tão simples como 2 pessoas juntarem-se, terem tempo para pensar, para refletir, para pensar sobre aquilo que querem, aquilo que pretendem em termos de obter desta abordagem um pouco diferente de trabalhar, para começar a criar as condições e as raízes para que se trabalhe de uma forma mais interdisciplinar, mais articulada, mais relevante também para os alunos. A Babette falou também dessa questão da relevância para os alunos e de terem assim também alguma posse e algo a dizer em relação ao que vão fazer para aprender. Portanto, também me pareceu extremamente interessante e como a criatividade pode ser o motor, né, o motor de tudo isto. Né? Se calhar não interessa tanto estar a aprender de uma forma descontextualizada, que também se torna também um bocadinho desmotivador, mas procurar também potenciar a criatividade que depois tem implicações também ao nível de outras aprendizagens. A seguir tivemos também aqui a Patrícia e Tiago a apresentar-nos este programa que realmente foi muito bem pensado, abordando temas também complexos, né, para um nível de esclaridade que eu não estaria à espera de encontrar, né, estas ecologia, direito, economia, em crianças tão jovens, mas realmente é possível, provaram que é possível e trabalhar desta forma articulada, mas claro, ainda temos algumas barreiras para vencer, né? A questão ainda pensamos muito em termos de áreas, se esta é a minha área ou não é, mas tem desenvolvido um excelente trabalho também nesse sentido de promover a literacia de uma forma mais articulada e transdisciplinar até. Infelizmente não é possível ficar aqui o resto do dia a falar sobre estas questões que são excelentes, mas pronto, tivemos aqui um início do nosso ciclo de webinars que realmente me agradou muito, espero que também tenha sido interessante para vocês, mas penso que temos agora de passar ao encerramento, certo, Susana? Certo. Faço minhas as palavras da Margarida. Muito obrigada a todos, às nossas oradoras, que acho que abrindo-se com chave de ouro. Muito obrigada à Babette, que entretanto teve que sair, mas deixou a indicação para que, se houver questões, algum contacto que queiram estabelecer com ela, envie-lhe um mail, ela está disponível. A Patrícia também
falávamos nisso anteriormente, temos o contacto, se for necessário estabelecer algum contacto com ela, a Patrícia também se disponibilizou. Espero, só me resta dizer, espero que tenha sido tão do vosso agrado como foi para nós. E conto vê-los a todos dia 19, contamos vê-los a todos dia 19, às 16. Excepcionalmente hoje começámos às 17, mas será o resto dos 3 webinars que faltam, serão sempre às 16 horas. E votos de um bom resto de dia e esperemos que a Steam Talks perdure no tempo. Obrigada a todos, até uma próxima.